Olá, meus caros amantes da sétima arte, sejam muito bem-vindos, vocês estão no Horário Cinema. O que acham de darmos uma analisada nessa nova produção da Amazon que custou um valor michuruca de apenas US$700 mil, se tornando um dos grandes destaques do ano? Agora, para saber se foi de modo bom ou ruim, pelo menos partindo do meu ponto de vista, fica por dentro que é só me acompanhar. A história se passa em 1959 e acompanhamos dois adolescentes que descobrem uma frequência bastante desconhecida vindo de algum lugar da cidade que pode ameaçar a vida de seus moradores e talvez do planeta inteiro. A direção é do Andrew Patterson, que também foi responsável pelo roteiro, produção e edição do longa. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Aqui ele pega um resultado final bem redondinho, pegando muita coisa que já havia dado certo nesse tipo de filme, e apesar de não conseguir fugir totalmente dos clichês, ele pelo menos consegue contornar alguns, enquanto outros ele já utiliza de forma mais ambiciosa, apostando muito no micro ao invés do macro, algo que chama atenção, pois estamos falando de um projeto despretensioso que faz muito com pouco. Afinal, não é à toa que menos às vezes é mais. Não espere grandes batalhas em CGI, não espere cenas de ação maravilhosamente coreografadas, não espere o arco envolvendo o típico herói hollywoodiano, não espere nem encontrar respostas para certas perguntas que você provavelmente vai fazer aqui. Pô, mas agora há pouco você tava falando bem do filme, agora tá caindo de pau pra cima dele. Mas eu falo num bom sentido. Pois explica melhor isso aí. Calma, rapaz. Primeiro, porque essas perguntas nem precisavam serem respondidas. Segundo, que tá longe de ser um filme cabeça, basta ter apenas um pouquinho de paciência e parte das respostas vão chegar. Agora só vai ser exigida uma coisa de você, a sua capacidade de interpretar aquele acontecimento e como ele acabou interferindo naquela situação. E terceiro, isso só aumenta ainda mais o realismo, pois ao invés de entregar tudo mastigadinho para o público, o roteiro prefere apontar teorias sobre o que pode estar acontecendo, partindo apenas de suposições que certas pessoas vão fazendo através de seus depoimentos. Há alguma coisa no céu, mas não sabemos o que é, porque está ali, nem quais são as intenções dos supostos invasores, ou se eles representam algum perigo, muito menos se os tais depoimentos são verdadeiros. Vamos começar por um dos pontos altos, que é a direção. Você nota que o Andrew Patterson adora takes longos, ele faz isso muito bem na sequência inicial, acompanhando a dupla de protagonistas, intercalando planos gerais, mostrando o vazio da cidade com planos mais fechados, destacando a preocupação de uma certa personagem por meio de sua expressão facial. Aquele cracking shot saindo de uma central telefônica, passando pela rua, chegando ao ginásio, depois passando pelo gramado, até finalmente chegar a uma estação de rádio, é impressionante. Fora uma cena onde os cortes começaram a ficar um tanto excessivos e até meio abruptos, ainda assim foi um momento único e isolado que não prejudicou em nada a minha experiência. Há um monólogo no segundo ato onde ocorre um fade out, que é quando a tela escurece e a gente só escuta o som da conversa, tenso pra caramba. A trilha sonora composta por Eric Alexander e Jared Boomer também é mais um destaque, ela é atmosférica e intrigante, apesar de não ser tão memorável. Temos ótimas referências da série The Twilight Zone ou Além da Imaginação, também da década de 50, parece que você está assistindo a um episódio daquele programa. Não é à toa que em certos momentos a imagem passa para uma televisão antiga, como se tivesse algo nos observando, nos assistindo. Isso ajuda a criar um presságio que vai ficando cada vez mais inquietante. Dá para comparar esse longa com o Contato Imediato do Terceiro Grau de 77 e O Dia em que a Terra Parou, o original de 51. Por tudo que é mais sagrado nesse bendito mundo, fujam do remake de 2008 estrelado pelo Keanu Reeves. Com a diferença de que justamente pelo fato de serem tão antigos, as pessoas na época não estavam muito acostumadas com esse gênero e tendiam a se impressionar com maior facilidade, digamos assim. Lógico que a execução de ambos os filmes foi primordial e me arrisco a dizer que eles não envelheceram com o passar do tempo. Mas, como o tema em questão não era tão conhecido no ambiente cinematográfico, acredito que Vastidão da Noite não vai causar o impacto que deveria justamente por utilizar uma fórmula que o público já conhece. Utiliza de forma competente, verdade,
mas não deixa de ser lugar comum. Posso estar falando bosta? Posso. Qualquer coisa, deixa sua opinião nos comentários e me diz o que você acha. No que diz respeito à recriação de época, cenários, figurinos, é difícil de falar porque o filme é escuro. Tudo bem que se passa à noite, mas o que tem de iluminação aqui é super precário. Até mesmo na cena do ginásio, que é o local com mais luzes, a imagem parecia embaçada, com pouca nitidez. Nessas horas, o orçamento limitado da obra acabou falando mais alto. O primeiro ato é lento, eu diria que até mais lento do que o necessário, demora pelo menos 25 minutos para a história começar a engrenar de vez, o que é muito se a gente levar em consideração que o filme tem apenas 1h30. É um tanto estafante, mas não chega a incomodar, até porque ele não deixa de ser importante para a apresentação dos personagens e o quanto um deles é competente na hora de realizar entrevistas pelo vasto conhecimento que tem pelo rádio, algo que vai ser importante para a trama mais à frente. Isso sem falar que desenvolve bem a química da dupla de protagonistas através do diálogo, mais um exemplo de como um acontecimento simples pode trazer resultados significantes. Só não entendi a necessidade da câmera no ângulo baixo, mas tudo bem, aí já é bobagem minha. Agora, se você acredita no termo a pressa é inimiga da perfeição, te garanto que não vai se decepcionar, pois quando o filme chega no segundo e principalmente no terceiro ato, a história finalmente avança e a aflição vai lá pro teto, fazendo a espera valer a pena. Já no elenco não temos grandes atuações, mas os atores até que entregam um resultado acima da média. O Jake Horowitz é cativante, sereno, comunicativo, sabe escolher com precisão as palavras que vai utilizar, ele tem perfeita noção do nível de urgência no qual se encontra, mas prefere seguir o caminho da lógica. A Sierra McCormick é a que apresenta as melhores reações, em partes pelo fato da atriz ser muito expressiva e fazer com que o medo da personagem, assim como sua curiosidade em saber tudo o que está acontecendo, seja palpável sem parecer forçado. E vale falar da cena da Gayle Cronauer, que não teria tido o impacto que deveria se não fosse pela dedicação dela. Ela extrai o máximo possível de uma personagem pequena. Sério, só de lembrar chega a dar arrepio. A Vastidão da Noite possui um primeiro ato lento e não procura pensar muito fora da caixa. Mas é tenso, atmosférico, bem dirigido, bem escrito e encontra seu potencial ao utilizar a sugestão como ferramenta essencial para a construção do suspense, além de provar que o simples também funciona. Nota 7.9. Pessoal, é o seguinte, eu pensei em falar sobre as referências que o longa faz com Orson Welles e a sua transmissão de A Guerra dos Mundos, e também pelo fato de a palavra Alien não ser dita nenhuma vez como se ela fizesse parte desse universo. Mas isso já fica para uma crítica com spoilers, onde eu já vou avaliar o filme através das minhas interpretações. Só que para isso acontecer, eu preciso que vocês deixem na aba de comentários se estariam interessados em ver um quadro desses aqui no canal. Se a maioria concordar, então tá tudo beleza. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscreva se ainda não for inscrito, ative o sino de notificação, compartilhe com os amigos nas redes sociais, ajuda demais o canal a crescer. Muito obrigado a todos e até a próxima. What's going on? There's something in the sky.